Nunca imaginei que o som mais doloroso da minha vida seria o silêncio de uma porta fechada. Naquela véspera de Natal, o ar de Nova York estava frio o bastante para cortar o rosto, mas o que realmente congelou meu peito não foi o vento, foi a voz do meu próprio filho, abafada por uma janela, dizendo: "Finge que não estamos em casa." Fiquei ali, parada na neve, com a mala vermelha ao meu lado e o coração tremendo dentro do casaco pesado. Eu tinha viajado de madrugada, cruzando o país desde o Arizona, só para fazer uma surpresa. Um ano inteiro sem vê-los, e eu pensei que a distância entre nós era apenas geográfica. Na mala, além das roupas, levei o que sempre levava: pequenos gestos de amor disfarçados de coisas simples. Biscoitos caseiros, o cachecol que tricotei para minha neta, e uma pasta Manila contendo papéis que representavam o trabalho de toda uma vida. Contratos, certificados de investimento, documentos de transferência, algo em torno de $29 milhões, economizados e multiplicados com paciência. Não era um presente para exibir, mas uma bênção silenciosa, como tudo o que sempre fiz por eles. Quando toquei a campainha, ouvi o eco lá dentro. A casa estava viva, risadas, música, taças se tocando, passos leves de criança correndo pelo andar de cima. Por um segundo, o som me aqueceu, e então veio a frase que me partiu: "Ela vai embora se fingirmos que não estamos." A voz dele era firme, cansada, quase irritada. Depois ouvi a dela, a esposa, num tom apressado: "Desliga a luz da varanda." Um clique. A luz apagou. E eu fiquei no escuro, olhando a janela se fechar devagar. Eu poderia ter batido outra vez, poderia ter chamado o nome da minha neta, ela sempre me reconhecia pela voz. Mas não consegui. As pernas simplesmente não obedeceram. Talvez fosse o peso dos anos, ou o reconhecimento de que aquele momento era a resposta silenciosa de tudo o que eu fingira não ver antes. Virei devagar, a mala rangendo sobre o gelo. Um canto do envelope dourado escapou pela fresta do zíper e tremulou ao vento. Ajoelhei para fechar. E nesse gesto, ali, no meio da rua coberta de neve, percebi que aquele pacote de papéis, o mesmo que eu levará para entregar com amor, nunca chegaria às mãos dele. Não senti raiva. Senti clareza. Uma clareza fria, como a de um céu de inverno. Eles me chamavam de peso morto, de fardo, de lembrança inconveniente. Esqueceram que fui eu quem construiu o chão onde eles agora caminhavam com tanta pressa. Esqueceram que, antes de ser mãe e avó, eu fui engenheira. Eu desenhei os sistemas de controle de voo que guiavam caças militares em pleno ar, quando computadores ainda ocupavam salas inteiras e o mundo achava que uma mulher só servia para datilografar relatórios. Enquanto caminhava pela rua, lembrei-me das longas noites na década de 60, do cheiro de papel carbono, dos sons metálicos das máquinas de perfurar cartões. Eu, aos 20 e poucos anos, cercada por homens de terno que me olhavam com espanto e, às vezes, desprezo. Eles duvidavam, até verem os resultados. Um erro de cálculo podia custar uma vida, que eu não errava. O programa que escrevi ajudou a corrigir ângulos de voo em velocidade supersônica, um detalhe minúsculo que evitou acidentes e salvou pilotos. Era o tipo de trabalho que não rendia aplausos nem manchetes, apenas relatórios secretos carimbados com a palavra confidencial. Mas bastou uma gravidez para tudo acabar. Um homem de terno cinza, o chefe do projeto, me chamou à sala dele e disse que mulheres, nessa condição, não podiam lidar com aquele tipo de pressão. Disseram que seria temporário. Nunca foi. Quando meu filho nasceu, também nasceu o silêncio. Tiraram meu crachá, apagaram meu nome das listas, e de repente eu deixei de existir no mundo que eu mesma ajudara a construir. Fui empurrada para o papel que me deram: mãe, esposa, dona de casa. Aceitei, porque acreditava que podia ensinar ao meu filho aquilo que o mundo havia me negado. Lembro-me dele pequeno, sentado à mesa enquanto eu ensinava álgebra no quadro negro que improvisei na garagem. Eu via no olhar dele um brilho que me lembrava o meu. Achei que herdaria não apenas meu raciocínio, mas minha curiosidade. Talvez tenha herdado a mente, mas não o coração. Cresceu sem nunca perguntar de onde eu sabia tanto. Achava natural que a mãe soubesse de tudo,
mas sem imaginar que aquela mãe já tinha sido uma mente reconhecida, uma mulher que um dia foi consultada por engenheiros de defesa. O tempo passou, o marido adoeceu, a sogra perdeu a memória, e eu virei enfermeira, cuidadora, contadora, professora, tudo sem salário e sem descanso. Enquanto o mundo se encolhia ao redor da minha cozinha, eu investia em silêncio o pouco que restava das economias antigas. Estudava sozinha sobre ações, li livros emprestados de bibliotecas públicas, e pouco a pouco transformei centavos em uma fortuna invisível. O dinheiro cresceu, mas ninguém sabia. E mesmo assim, tudo que meu filho via em mim era uma mulher velha, cansada, uma figura de fundo. Quando ele cresceu e formou-se engenheiro, acreditei que era o ciclo se completando. Que ele veria em mim o alicerce da própria vocação. Mas não. A cada visita, tornava-se mais distante. Nas últimas conversas, a impaciência dele era quase palpável. As coisas estão corridas, mãe. Depois a gente fala. Esse depois nunca chegava. Então, naquele Natal, pensei que talvez um gesto simples, uma visita inesperada, uma caixa de biscoitos, um abraço, pudesse reacender algo. Mas o que encontrei foi uma casa fechada, uma família que me fingia morta para manter o conforto da própria imagem. Naquela noite, fiquei num hotel perto do Central Park. Pedi uma sopa, sentei na cama e deixei a mala ao lado. Tirei a pasta da bolsa e a coloquei sobre a mesa. Fiquei olhando para ela por um longo tempo, como quem encara o espelho de uma vida inteira. Aqueles papéis representavam tudo: sacrifício, trabalho, inteligência e o amor mal reconhecido de uma mulher que sustentou todos sem que ninguém percebesse. E ali, sozinha, percebi que talvez aquele dinheiro, aquela herança, aquela história inteira, ainda pudessem servir a alguém. Só não a eles. Costumo dizer que minha vida começou dentro de uma sala cheia de ruído. Não o tipo de ruído humano, gargalhadas, passos, conversas, mas o zumbido elétrico das máquinas de cálculo, o estalo de fitas perfuradas, o clique metálico das teclas que traduziam raciocínio em código. Era 1964, e eu trabalhava no Centro de Pesquisa de Defesa em Arlington. Tinha 23 anos, o cabelo preso num coque apressado, e a sensação de que estava ajudando a escrever o futuro, mesmo que o futuro ainda não acreditasse em mulheres como eu. Os homens da equipe me chamavam de a moça da matemática, como se meu cérebro fosse uma anomalia simpática. Eu fingia não me importar. Aprendi cedo que, para ser ouvida, eu precisava falar pouco e provar tudo. Enquanto eles faziam piadas, eu passava noites refazendo cálculos e testando algoritmos que ajustavam as rotas dos aviões supersônicos. Eram dias longos e frios, mas havia beleza naquele trabalho invisível. O som dos motores sendo testados no hangar me soava como música, o rugido do progresso, misturado com o cheiro de óleo e papel quente. Uma vez, um coronel veio me agradecer. Disse que a correção que eu propus nos sistemas de navegação tinha salvado uma missão inteira. Sorri, mas o crédito oficial foi para o engenheiro-chefe. Era sempre assim, eu fornecia os números, eles assinavam os relatórios. Ainda assim, eu continuava, por amor ao que fazia, e por teimosia também. Quando conheci o pai do meu filho, ele era jornalista. Tinha aquele tipo de charme que te faz acreditar que o mundo é mais leve do que realmente é. Falava sobre política, arte, jazz e liberdade, e eu, cansada de fórmulas e máquinas, me deixei levar. Casamos depressa, como quem tenta prender o vento numa garrafa. No início, éramos cúmplices, ele escrevendo artigos sobre o progresso humano, e eu projetando parte desse progresso em silêncio. Mas a gravidez mudou tudo. No laboratório, começaram os olhares desconfortáveis, as perguntas sobre até quando eu continuaria trabalhando. Um dia, me chamaram à sala do diretor. Ele parecia pesar as palavras, como se quisesse parecer gentil. A empresa não tem estrutura para gestantes em áreas de alta responsabilidade. Em outras palavras, eu estava fora. Saí daquele prédio com uma pasta de papéis e um vazio que não cabia dentro de mim. Eu estava prestes a gerar uma vida, e ao mesmo tempo, tinham arrancado a minha. O bebê nasceu numa manhã chuvosa. Ele era pequeno e inquieto, com olhos curiosos que pareciam tentar decifrar o mundo desde o primeiro segundo.
chamamos-lhe Daniel. E naquele instante, decidi que o mundo que me havia negado espaço não negaria ele. Passei a vida inteira tentando construir pontes invisíveis entre nós. Eu lia para ele todas as noites livros de ciência, biografias de inventores, histórias sobre o espaço. Queria que crescesse com a coragem de perguntar por quê, mesmo quando o mundo dissesse por que sim. Por um tempo, funcionou. Ele me acompanhava em tudo. Era o tipo de menino que desmontava brinquedos para entender como funcionavam. Aos 7 anos, construiu um pequeno rádio com sucata, e eu observei em silêncio, entre orgulho e um certo medo. Via nele o reflexo do meu próprio impulso, aquela curiosidade feroz que sempre me fez diferente, e que, no fundo, o mundo castigava. Quando meu marido começou a beber, as coisas se tornaram mais duras. Os jornais estavam em crise, e ele culpava a vida, o governo, o destino, tudo, menos a si mesmo. Eu, que já não podia voltar ao trabalho formal, comecei a dar aulas de matemática e física em casa. Ensinava filhos de vizinhos, estudantes que queriam entrar na universidade. O dinheiro era pouco, mas dava para manter as contas e o filho com dignidade. Daniel cresceu e foi estudar engenharia. Eu vendi parte das poucas ações que ainda tinha guardadas dos meus tempos de empresa para pagar o curso. Nunca falei disso a ele. Queria que acreditasse que tinha conquistado tudo sozinho. Talvez tenha sido o meu erro, esconder as raízes, fingindo que as asas nasceram do nada. Depois que o pai dele morreu, a casa ficou grande demais. Daniel se casou, teve uma filha, e me ligava de vez em quando. No início, as conversas eram longas, ele contava dos projetos, das ambições, das conferências. Depois, começaram a ficar curtas, cheias de "estou com pressa, mãe". E um dia, vieram as mentiras educadas: "depois te ligo, a gente combina, tá tudo bem aqui, não se preocupa". A esposa dele nunca me olhou de frente. Era o tipo de mulher que mede as pessoas pelo carro que dirigem e pelo bairro onde moram. Quando eu ia visitá-los, ela se apressava em limpar qualquer marca de presença minha, o copo na pia, o cachecol no sofá, a lembrança de que eu existia. Com o tempo, comecei a sentir vergonha de estar lá. O amor de mãe se transformou em algo que dói em silêncio, como um osso quebrado que nunca calcifica. Ainda assim, continuava mandando presentes, ajudando quando podia, torcendo quando não podia fazer mais nada. Até que uma noite, vi uma reportagem na televisão sobre mulheres engenheiras pioneiras na defesa nacional. Mostravam fotos antigas, nomes de pessoas que já morreram, e entre eles, um projeto que eu mesma havia ajudado a criar. Nenhuma menção ao meu nome. Senti um tipo de tristeza que não tem lágrimas. A história que eu ajudei a escrever tinha me apagado completamente. Foi ali que comecei a investir de novo. Peguei o pouco que restava da venda da casa antiga e entrei no mercado financeiro. Lia relatórios à noite, observava tendências, estudava sozinha como quem procura sentido nas entrelinhas. Em 10 anos, transformei o que seria uma aposentadoria modesta em uma fortuna. Dinheiro nunca foi meu objetivo, era apenas a prova de que eu ainda sabia construir algo que funcionava. Guardei tudo em silêncio. Nem Daniel sabia. Planejava deixar-lhe a herança quando eu partisse, e não apenas o dinheiro, mas também os registros do meu trabalho, as patentes esquecidas, os diários técnicos. Queria que ele finalmente entendesse quem eu tinha sido. Mas naquela noite fria em Nova York, diante da porta que se fechava para mim, compreendi que talvez ele nunca quisesse saber. E talvez fosse melhor assim. De manhã, acordei com o som distante de sinos de igreja. A cidade se preparava para o Natal, e o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Fiz as malas, peguei um café para a viagem e fui até o correio. Enviei uma carta registrada ao meu advogado, com instruções detalhadas para mudar os beneficiários do testamento. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não a paz doce de quem é amado, mas a paz firme de quem finalmente se escolhe. Nunca fui do tipo que faz escândalo. Quando algo dentro de mim desmorona, costumo apenas ajeitar os ombros, respirar fundo e continuar andando, como se a vida fosse uma estrada que não permite retornos. Assim,
Depois de enviar a carta ao advogado, caminhei pelas ruas de Manhattan sem destino certo. Era manhã de Natal. As vitrines brilhavam, as pessoas carregavam sacolas, o mundo parecia inteiro, enquanto eu me sentia oca por dentro. Mas, curiosamente, o vazio não doía. Era leve. Como se tudo que restava em mim coubesse numa mala e num novo começo. Peguei um trem para o sul. Durante a viagem, assisti pela janela ao país se transformando, a neve cedia ao sol, as árvores nuas ganhavam folhas, e o ar se tornava mais quente, mais vivo. A cada quilômetro, o peso da rejeição diminuía um pouco. Quando desci na Flórida, o cheiro de maresia me abraçou como um velho amigo. Encontrei um pequeno apartamento em Saint Petersburg, com uma varanda voltada para o mar. Não era luxuoso, mas tinha silêncio e luz. Passei os primeiros dias apenas observando os barcos, o vai e vem das gaivotas, as crianças brincando na areia. O mundo seguia sem saber quem eu era, e, pela primeira vez, isso me pareceu libertador. Um domingo, sentei na varanda com uma xícara de café e comecei a escrever. Não um diário, mas um tipo de relato técnico e emocional, como eu fazia nos velhos tempos. Escrevia sobre o que é construir algo que ninguém vê, sobre a paciência necessária para calibrar o invisível. Aos poucos, o texto virou algo mais, uma carta às mulheres que viessem depois de mim. Mulheres curiosas, persistentes, que talvez um dia tropeçassem nas mesmas paredes que me feriram. Decidi doar parte do dinheiro para criar uma fundação com um nome que eu mesma nunca vi impresso em lugar nenhum, o meu. Seria um fundo para financiar bolsas de estudo em engenharia para jovens mulheres de baixa renda. Queria que outras tivessem as oportunidades que me roubaram. E mais, queria que o mundo lembrasse que existimos, mesmo quando apagam nossos nomes. O restante do patrimônio deixei para alguém que não esperava nada, a enfermeira do lar de idosos onde eu costumava visitar uma amiga. Uma mulher simples, chamada Ruth. Cuidava dos outros como quem reza, com respeito e paciência. Uma vez, ao me ver chorando discretamente enquanto ouvíamos música, ela disse: "Ninguém é peso morto quando carrega amor dentro de si." Essa frase ficou em mim como uma semente. O advogado tentou me convencer a reconsiderar. "A senhora tem herdeiros diretos, seria mais adequado", eu interrompi com um sorriso. "Diretos, talvez. Mas não justos." Ele não insistiu. Nos meses seguintes, a rotina virou algo quase poético. Eu caminhava pela praia ao amanhecer, lia livros de física quântica por puro prazer, e às vezes, nas tardes silenciosas, imaginava meu filho. Não com raiva, com um tipo de ternura triste. Imaginava-o chegando um dia em casa, encontrando a carta do advogado, abrindo o envelope e percebendo o que perdeu. Não pelo dinheiro, mas pelo significado. Porque o amor, quando ignorado, não desaparece, apenas muda de forma. Às vezes, penso que a solidão é um tipo de claridade. Ela ilumina o que a convivência esconde. E nessa luz, comecei a ver quem eu era de verdade, não a mãe rejeitada, não a viúva silenciosa, mas a mulher que construiu uma vida inteira sem que ninguém percebesse a dimensão do que fez. Certa manhã, um grupo de jovens estudantes veio me entrevistar. Tinham descoberto meu nome em um relatório antigo que mencionei a fundação. Eu hesitei em aceitar, mas algo dentro de mim quis dizer sim. Eles trouxeram câmeras, microfones e perguntas cheias de espanto. "A senhora foi uma das primeiras engenheiras do programa de defesa?" perguntou uma moça de cabelos cacheados e olhos curiosos. Respondi: "Fui uma das primeiras a ser esquecida." O que dá quase na mesma coisa. Eles riram, mas com respeito. E naquela risada, senti algo despertar, não orgulho, exatamente, mas reconciliação. Falar da minha história em voz alta foi como abrir uma janela muito trancada. O vento entrou. A poeira saiu. Depois disso, minha história começou a circular. Pequenos artigos, vídeos curtos, menções em redes sociais. Nada grandioso, mas suficiente para eu perceber que, de algum modo, eu ainda podia inspirar alguém. E isso, para mim, era mais valioso que qualquer herança.
Alguns meses depois, recebi uma carta inesperada. Era de Daniel. Reconheci a caligrafia hesitante, como a de quem escreve com vergonha. Ele dizia que soubera da fundação e que queria conversar. Disse que estava arrependido, que não sabia da extensão da minha vida antes de ser sua mãe. Eu cresci achando que a senhora era apenas boa com números, escreveu. Não percebi que a senhora era um deles, rara, exata e necessária. Li a carta inteira, e uma parte de mim chorou. A outra, apenas sorriu. Guardei-a dentro de um livro de capa azul, Cosmos, de Carl Sagan, entre as páginas sobre o tempo e a finitude das estrelas. Achei um lugar apropriado para aquilo, o arrependimento humano guardado entre as explicações do universo. Nunca respondi. Não por rancor, mas porque já não havia nada a acrescentar. Às vezes, o perdão é apenas o silêncio que impede a ferida de sangrar outra vez. No último verão, plantei um pequeno jardim na varanda. Manjericão, lavanda, tomates. Às vezes, uma vizinha me ajuda a regar as plantas, e a gente conversa sobre trivialidades, o calor, o preço das frutas, a cor do pôr do sol. A vida, em sua simplicidade, voltou a ser suficiente. Hoje, ao escrever estas linhas, percebo que o que me chamavam de peso morto foi, na verdade, a força que sustentou tudo. Fui o contrapeso invisível que manteve o equilíbrio da balança, o alicerce que ninguém vê quando olha para uma casa bonita. Há algo de sereno em envelhecer e deixar de tentar provar quem você é. Porque, no fim, quem precisa entender, entende. E quem não entende, já não importa. Quando o sol se põe, o mar brilha como se o mundo inteiro fosse feito de cobre líquido. Às vezes, fecho os olhos e ouço o som do passado, as máquinas, os risos, as promessas. Outras vezes, apenas sorrio e penso que, talvez, o verdadeiro triunfo não seja ser lembrada, mas ter vivido com propósito, mesmo quando ninguém estava olhando.